E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Bem, isso para que não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando ainda o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus ele fala sobre duas coisas aqui. Ele fala sobre a construção de uma torre e sobre uma expedição militar. E Jesus ele fala sobre planejamento, sobre, cuidar para não ser precipitado na sua atitude, também para não fazer qualquer coisa de maneira irrefletida, sem muita reflexão. E é exatamente por isso que Lucas, ao descrever esse episódio na vida de Jesus, enquanto ele caminhava para Jerusalém, Lucas ele termina citando as palavras que Jesus fala sobre o sal insosso, ou seja, sobre o sal sem sabor, destacando assim que um discípulo sem persistência é o mesmo que se tornar ou deixar de ser sal para ser, sabe-se lá, algo que não presta, né? Porque é assim que Jesus diz, né? É salutar recordar que o bom trabalho que Deus começou na nossa vida, ele é um trabalho contínuo e continuado. Olha só, aquele trabalho que Deus começou lá no dia do batismo na nossa vida, ele é um trabalho contínuo e também continuado. É o que escreveu o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. E é exatamente por esse motivo que o apóstolo Paulo faz uma pergunta. Pergunta essa registrada lá para os romanos, quando ele escreveu na carta aos romanos. Como crerão se não ouvirem a mensagem a respeito de Cristo? Como que as pessoas vão crer? Como que esse trabalho ele vai começar, vai ser contínuo e vai ser continuado se as pessoas não mais estão dando atenção à pregação, à mensagem a respeito de Cristo? Os convidados, é sobre isso que os versículos anteriores, ao versículo 27 até o 35 do Evangelho de Lucas 14, os versículos 16 até o 20, ele destaca que muitos convidados que já sabiam do banquete, eles acabaram se desculpando quando chegou lá a pessoa dizendo: olha, o banquete já está preparado, está na hora de você ir, já está pronto, então vamos. Mas sabe aquelas pessoas de maneira bem irrefletida, porque elas começaram a se ocupar de outras coisas, de outros afazeres, aquelas pessoas começaram a se desculpar uma por uma e assim, infelizmente, a escolha delas foi: não, eu não vou mais para o banquete. Eu sabia que ia ter o banquete, mas eu não me preparei de maneira adequada e agora eu não posso mais ir nesse banquete. Bem, essas palavras que Lucas aqui registrou no Evangelho de Lucas 14, são palavras ditas por Jesus para fariseus e escribas que gostavam de ser honrados, gostavam de ser elogiados pelas pessoas. E daí Jesus agora, diante desses fariseus e escribas, ao trazer a ilustração da construção e da guerra, do planejamento, do sentar, pensar, refletir como será feita a construção ou como será vencida a guerra tendo menos força, Jesus ele então busca ensinar aqueles discípulos de que não se pode começar algo e não se pode guerrear sem força necessária. Afinal, isso vai fazer as pessoas passarem vergonha e perder toda a sua honra. Fariseus e escribas, vocês estão achando que estão muito bem na construção da vida cristã de vocês? Vocês pensam que estão muito bem na guerra, que é uma guerra espiritual na vida de vocês?
Mas, olha, deixa eu falar para vocês. Vocês vão passar vergonha e vão ser desonrados. Querido amigo, querida amiga, seguir a Cristo não é fácil. Não. Seguir Jesus Cristo não é fácil. Trilhar a caminhada cristã é andar por um caminho cheio de percalços. A conclusão da construção, ela constitui honra para o proprietário. A nossa vida cristã começou no batismo e ela vai sendo construída, mas não por nós mesmos, mas pelo proprietário. O proprietário vai fazendo isso. E o proprietário é Deus. Ele pagou um alto preço por cada um de nós e ele faz esse trabalho contínuo na nossa vida. Por isso Jesus, ele enumera aqui o desfecho, não o começo, é que coroa a trajetória de um cristão. É o final que justamente mostra a glória do cristão. Há muitos que estão iniciando, ou muitos que iniciaram a caminhada cristã com muito afinco, mas sabe, diante de qualquer dificuldade em decorrência da vida cristã, muitos acabaram abandonando e muitos abandonam a caminhada cristã. E Jesus, ele diz que segui-lo envolve carregar uma cruz, ou seja, suportar zombaria, suportar a divisão, porque dentro de uma casa vai ter 3 contra 2, 2 contra 3, é enfrentar as inimizades, é enfrentar as perseguições e tantas outras coisas. As palavras de Jesus que foram dirigidas para uma multidão referente ao sentar-se e calcular e planejar, é justamente para fazer com que muitos daquela multidão reflita sobre a real intenção de querer seguir Jesus. Qual é a sua real intenção em seguir na caminhada cristã, em seguir a Cristo? Cada vez que uma pessoa ela diz assim, pastor, eu quero seguir a minha jornada cristã dentro da igreja luterana. E a primeira frase que eu falo para a pessoa quando nós iniciamos o curso é: não pense que os teus problemas acabaram, eles apenas começaram. Você de agora para frente vai ser muito assediado para se desviar, para deixar a caminhada cristã de vez. Então preste muita atenção. Dentro daquela multidão também tinha pessoas que estavam querendo seguir a Cristo com algum objetivo. Aí sabe, Jesus ele fez aquelas pessoas refletir, pensar, porque muitos daquela multidão estavam seguindo Jesus por gratidão. Outros estavam seguindo Jesus para ver os milagres que Jesus realizava. E havia também aqueles que estavam seguindo a Jesus visando alguma vantagem. Disse que Judas Iscariotes seguia Jesus pensando numa vantagem. Ele queria enriquecer, mas de repente Judas percebeu que não iria fazer fortuna como tesoureiro do reino de Jesus. Aí ele ficou frustrado e acabou traindo Jesus por 30 moedas de prata. Por qual motivo você está seguindo a Jesus Cristo? Outra pergunta, contrária a essa. Por qual motivo você está deixando ou pensando em deixar de seguir a Jesus Cristo? Jesus disse que o seguidor que o abandona se torna um sal insosso e por isso não presta. Ser sal insosso é o mesmo que ser um apóstata. Ouça a exortação de Jesus. Se vocês têm ouvidos para ouvirem, então ouçam. Quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Com essas palavras, Jesus ele está querendo enfatizar que o amor por ele precisa ser tão profundo e tão intenso a ponto de superar os relacionamentos que nós temos aqui e agora. Eu preciso tomar muito cuidado para que as reivindicações dos meus parentes, dos meus amigos, não passem a entrar em conflito com as coisas de Deus. Aqui convém lembrar aquela frase da oração dita por Jesus, que Jesus nos ensinou a orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Ao orar assim, nós estamos suplicando para que Deus desfaça o conselho, para que Deus desfaça a vontade daqueles que não desejam que se faça a vontade de Deus e nem que as pessoas creiam. Cada vez que nós oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, eu estou pedindo para Deus, Deus, retire da minha vivência as pessoas que não querem seguir na caminhada cristã e as pessoas que infelizmente estão atrapalhando eu carregar a minha cruz. O apóstolo Paulo se manifestou admirado porque os Gálatas, se abandonaram ou se afastaram do evangelho de maneira tão rápida. Para a igreja de Éfeso, Jesus, ele disse, está registrado pelo apóstolo João, carta de Jesus, Apocalipse, que Jesus tinha contra eles um fato. Eles abandonaram o primeiro amor. O autor da carta aos Hebreus, ele também aconselhou os seus ouvintes. E também dá esse conselho para mim e para você. Não abandonemos como alguns estão fazendo o costume de assistir às nossas reuniões. É preciso cuidar, é isso mesmo, é preciso cuidar. Afinal, as pessoas que deram desculpas para não irem ao banquete, porque o banquete estava finalmente pronto, essas pessoas já haviam sido convidadas anteriormente. No entanto, essas pessoas, elas se descuidaram, elas ficaram, tão atentas com as coisas da vida, tanto econômica quanto social, que elas precisaram se desculpar e ignorar o fato de que o banquete estava pronto e elas estavam sendo convidadas novamente porque o banquete estava pronto. Quer dizer, as coisas voltadas para o aqui e para o agora as fizeram ficar desapercebidas com algo tão extraordinário que era o banquete. Mas elas não foram pegas de surpresa. Bem, eu sei, acredito que você também saiba. Jesus Cristo vai vir. E ele vai vir para o grande banquete. Banquete esse que já está preparado. E esse dia será quando soar a grande trombeta. Aí naquele dia a porta e o local estará aberto. E daí? E daí? Pense num momento naqueles que abandonaram a caminhada cristã. Qual terá sido o motivo? Agora pense um pouco em você mesmo. Por que aos poucos você está se afastando? Por que aos poucos o amor de Deus está esfriando na sua vida? Você, já não está mais sentindo amor pelas coisas de Deus. Por quê? Deixe-me lembrar para você algo bem essencial. O diabo só tem um jeito para te arrastar com ele para o inferno. Tirando você de Cristo e da caminhada cristã. O diabo só tem essa única alternativa: tirar você de Cristo e tirar você da caminhada cristã. E na questão espiritual é muito mais prejudicial abandonar a verdade do que nunca tê-la conhecido. Se perder com olhos fechados, até que é justificável. Mas se perder com os olhos abertos, isso não se justifica. O autor da carta aos Hebreus, ele destaca que os que abandonaram a caminhada cristã são aqueles que estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente de Jesus Cristo. A caminhada cristã tem um preço. Por meio de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Por meio de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. A caminhada cristã ela é marcada pela cruz e pela crucificação. Assim, perseguição, zombaria, divisão, tudo isso faz parte da caminhada cristã. Quantas esposas oraram por anos para que os seus maridos seguissem com elas na caminhada cristã? Quantos esposos também oraram por suas esposas para que elas também seguissem na caminhada cristã? Quantos pais oraram para que os seus filhos, junto com eles, seguissem na caminhada cristã? Quantos avós oraram e oram para que os seus netos sigam com eles na caminhada cristã?
Entre as muitas imagens que foram dadas na Bíblia para a igreja, particularmente eu gosto da imagem do saleiro. Jesus disse: vós sois o sal do mundo. Ser sal é ser discípulo. Ser sal é salgar para temperar e conservar. Eis a nossa grande missão: temperar e conservar esse mundo. Corremos o perigo de nos tornar sal insosso. Ou seja, nós corremos o perigo de abandonar o caminho cristão. O apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Romanos: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? O que vai nos separar do amor de Cristo? Essas situações são naturais na vida cristã. Não há vida cristã sem perseguição, sem zombaria, sem divisão, sem oposição. No entanto, em todas essas coisas nós temos a vitória em Cristo. Em Cristo. Permanecer em Cristo é essencial. Estar em Cristo é certeza de vitória, uma vitória eterna. Por mais difícil que seja, carregue a cruz, pois depois dela haverá ressurreição e a vida eterna. Deus abençoe. Um forte abraço. Até uma próxima oportunidade, se o Papai do Céu nos permitir. Tchau, tchau.